Eu tô lendo O Cérebro da Criança. Acabei de comer açaí. Tô aqui na lagoa, os meninos estão jogando ali atrás. E eu quero compartilhar com vocês uma historiazinha aqui, ó. É um pouquinho de tempo, então vamos lá. Iá, uó, uó. Um dia, Mariana recebeu uma ligação no trabalho dizendo que o seu filho de 2 anos, Marco, havia sofrido um acidente de carro com a babá. Marco estava bem, mas a babá que estava dirigindo havia sido levada ao hospital em uma ambulância. Mariana, diretora da escola de ensino fundamental, correu em disparada até o local do acidente, onde soube que a babá havia sofrido um ataque epilético enquanto dirigia. Lá, encontrou um bombeiro tentando consolar seu filho, sem sucesso. Segurou Marcos nos braços e, imediatamente, ele começou a se acalmar enquanto ela o confortava. Assim que parou de chorar, Marco começou a contar a Mariana o que havia acontecido, usando a linguagem de uma criança de 2 anos, que apenas os pais e babás conseguiriam compreender. Marcos repetiu continuamente a frase: Iá, uó, uó. Iá é a palavra que ele usava para Sofia, o nome da sua adorada babá. E uó era a sua versão da sirene de um caminhão de bombeiros, ou nesse caso, uma ambulância. Ao dizer repetidamente à mãe Iá, uó, uó, Marco enfocou o detalhe da história que mais lhe importava: Sofia havia sido tirada dele. Em uma situação como essa, ficaríamos tentados a assegurar a Marco que a Sofia ficaria bem, e então, imediatamente, tentaríamos desviar o pensamento dele dessa situação. Vamos tomar um sorvete, por exemplo, né? Nos dias em que se seguiram, muitos pais se esforçariam para não perturbar o filho falando do acidente. O problema da abordagem "vamos tomar um sorvete" é que a criança deixa a criança confusa. É que não tá vendo, eu tô perdendo foco. Sobre o que aconteceu e por quê. Ela ainda sente emoções fortes e assustadoras, mas não tem permissão ou ajuda para lidar com elas de maneira eficiente. Continuando. Mariana não cometeu esse erro. Ela tinha tido aulas contínuas sobre a criação de filhos e o cérebro e imediatamente fez bom uso do que sabia. Naquela noite, durante a semana seguinte, quando a mente de Marco continuamente o fazia se lembrar do acidente de carro, Mariana o ajudou a recontar a história sem parar. Ela disse: "Sim, você e Sofia sofreram um acidente, né?" Nesse ponto, Marco estendeu os braços e sacudiu-os, imitando a convulsão de Sofia. E Mariana continuou: "Sim, Sofia teve uma convulsão. Começou a tremer e o carro bateu, foi." A declaração seguinte de Marco foi evidentemente a conhecida Iá, uó, uó. A que Mariana respondeu: "Isso mesmo." A uó, uó veio e levou a Sofia ao médico. Agora ela está melhor. Lembra que fomos vê-la ontem? Ela está bem, não está? Ao permitir que Marco contasse a história repetidamente, Mariana o ajudou a compreender o que lhe havia acontecido, para que pudesse lidar com a situação emocionalmente. Como ela sabia da importância de ajudar o cérebro do filho a processar a experiência assustadora, ajudou-o a contar e recontar os eventos para que pudesse processar o medo e seguir com sua rotina de maneira saudável e equilibrada. Ao longo dos dias seguintes, Marco passou a falar cada vez menos do acidente, até se tornar apenas mais um dia de suas experiências de vida, ainda que importante. Muito legal, né? E aí tem uma reflexão aqui, ó. Se a mãe de Marco não tivesse ajudado a contar e compreender a história... Papai tá de óculos. Sim, está assim. Os medos de Marco não teriam sido resolvidos e poderiam emergir de outras formas.
Ele poderia ter desenvolvido fobia de andar de carro ou de ficar separado dos pais. O seu cérebro direito podia ter saído de controle de algumas outras maneiras, fazendo ter ataques frequentes de birras. Em vez disso, ao contar a história com Marco, Mariana o ajudou a focar a atenção tanto nos detalhes reais do acidente quanto em suas emoções, o que lhe permitiu usar os lados esquerdo e direito do cérebro juntos, literalmente fortalecendo a conexão de ambos. Ao ajudá-lo a se tornar mais integrado, ele voltará a ser um menino de 2 anos em desenvolvimento normal, em vez de vivenciar o medo, em vez de vivenciar o medo e a aflição que sentiu. Muito massa, né?